Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando. E hoje é a nossa segunda aula, a descoberta. Isso. E muitas vezes a gente pode estar se perguntando, né, como entrar nesse mundo digital, uma vez que a gente já está inserido nele. Quem nunca fez aquela compra online, né? E aí você começa a observar que gera uma confiança quando você faz a compra e ela chega do jeito que tem que ser. E as pessoas estão escolhendo essa forma, né? Porque pela facilidade de você estar no conforto do seu lar. Então, observou-se que o perfil do cliente mudou. E isso a gente tem que estar atento. Então, para que essa mentoria Encontro das Águias? Né? Me perguntaram sobre o nome. Aqui eu trago o perfil analítico de todos os meus alunos, né? Por quê? Porque eu sou mentora dos mentores, e vocês têm o desejo ardente de montar a mentoria de vocês. E é com esse passo a passo que vocês vão começar a entender o processo de como é que vai ser feito isso. Só que antes, a gente tem que ter o autoconhecimento, que foi a nossa aula número 1. Então, se você não assistiu a aula número 1, eu aconselho que você volte lá para assistir. E daqui em diante, a gente vai entrar no passo da descoberta, que é totalmente o mundo digital, né? Para a gente entender como é que vai estar funcionando o passo a passo. E a gente vai começar a entender como ganhar dinheiro usando o método VM3. O que é esse método VM3, Ale? Bem, esse método surgiu quando eu fui montar os pilares do meu conteúdo, né? Vocês vão passar por esse processo, né? A gente vai ter essa aula. E aí, ó, VM3 significa vendas, mentalidade, marketing e método. Então, a mentoria, ela é o método que vocês vão estar criando. Só que esse método, ele tem que estar agregado a sua mentalidade, por isso que o autoconhecimento é super importante, tem que estar agregado o marketing atual, que é o digital, e também vendas, porque, afinal de contas, todo mundo quer colocar sua voz no mundo, ajudar pessoas a desenvolver, e por quê? O produto, o serviço e o infoproduto que você vai estar ali confeccionando, né? Precisa chegar até a pessoa. Então, não é simples admitir, mas muitos somos privados de fazer alguma coisa por conta do julgamento do outro. Então, muitas vezes, quando começa no empreendedorismo digital, as pessoas não sabem esse trabalho e começa a ter aquele julgamento. Ah, virou blogueirinha? Que seja. Mas a gente tem que entender que as coisas acontecem e está aberta ao novo. Olha os perfis. Então, lá na aula 1, vocês entenderam que tem 4 tipos de liderança que são baseadas nos 4 perfis comportamental. Então, você precisa entender qual é o seu perfil. Então, antes de iniciar a aula, quero dizer que estamos em um ambiente seguro, a aula será gravada e que você precisa estar comprometido. Como é que vai funcionar a mentoria? Será uma aula de 40 minutos pelo Zoom, né? Ou antes desse tempo. A aula será gravada, será disponibilizado o PDF no grupo lá do Telegram, o acompanhamento semanal pelo WhatsApp, então vocês têm acesso ao meu WhatsApp diretamente, a proposta de definição de temas, quem quer, eu recebi hoje no meu WhatsApp, né, a proposta de uma mentoria aí de uma aluna, né? Então, vamos para cima, vamos para o próximo nível. Então, é isso mesmo. Vamos utilizar ferramentas com foco em resultado. Vamos usar muito aqui o coach de transição de carreira também, porque é necessário, né, trabalhar a nossa mentalidade, aprendizado nas aulas, qual é o aprendizado aqui, e a tarefa para a semana, né? Então, vamos seguir. E eu, para começar, deixa eu beber água, né, gente? Hoje o dia foi muito tenso, porque eu precisei, para estar aqui gravando, respira fundo.
porque o carregador aqui deu um problema. Quando acabou aqui a bateria, cadê carregador? Aí eu tive que providenciar, mas deu tudo certo. Vamos lá. Ó, eu não sei se vocês já leram esse livro, O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Se vocês não leram, leiam. Por quê? O que eu achei mais interessante do livro é isso aí. Esse EDAI que ele coloca lá, né? Que é tipo uma incógnita, né? Mas tem fundamento. E assim, como foi que eu encontrei esse livro, né? O que foi mais engraçado? Eu estava na fila para tirar xerox do livro, na época, né? Eu estava namorando com o pai dos meus filhos e ele fazia faculdade de administração e eu de fisioterapia. Mas a gente estava lá na faculdade dele para tirar a cópia desse livro aí. E aí eu peguei para ver, né, o conteúdo do livro, um livro grosso. Meu Deus, e ficou aquele caderno que foi encadernado, né? E aí eu peguei, olhei assim, como é que é eu imaginando uma criança que tem um pai rico e um pai pobre, coitado da vida dessa criança, né? A gente vai deduzindo assim, só que você não para ler, você julgou, mas você não parou para ler o livro. E aí, quando eu comecei a ler, né, aquele período, o livro não tinha sentido para mim, não fazia nenhum sentido. E essa mentoria pode não estar fazendo sentido para você hoje, mas fará sentido amanhã. Então, você precisa entender se você está preparado para esse momento. Se você tem a sua mentalidade arrumada para receber o novo modelo de negócio. Então, o Pai Rico e Pai Pobre, ele traz muito isso. E aqui ele traz, o E significa empregados, né? Eu já fui empregada, né? Servidora também, pública. Então, assim, os empregados, eles geralmente vendem o seu tempo pelo dinheiro, né? Aquela coisa de você ter a rotina, acordar, bater ponto, vai, volta, e aí quando chega, aí é o tempo de você descansar para começar a nova rotina. O A significa os autônomos, que são os profissionais liberais. Quando eu formei em fisioterapia, né, eu tive que ser um autônomo, né? Porque nem todo mundo contrata o fisioterapeuta com CLT. Então, você tem que ter você tem que ser uma pessoa jurídica, né? E trabalhar naquilo ali. E se você não trabalhar, você não tem dinheiro, porque você não tem férias, você não tem 13º, você não tem nada disso. E a maioria dos profissionais liberais, né, trabalham dessa forma, e está tudo bem. Então, temos os empregados, temos os autônomos, temos o D. O D são os donos do negócio. Então, é como eu falei lá na primeira aula, né? Aquele estilo de liderança é necessário por quê? Porque tem o CEO ali da empresa e ele vai estar ali com cada perfil executando cada departamento ali da empresa. Então, é importante que tenha as pessoas com perfil de estar liderando as demais pessoas ali, porque vai ser uma equipe, né? Porque o dono do negócio, ele precisa de pessoas trabalhando dentro do negócio dele. E tem esse I aqui, que são os investidores, né? Que acho que é o sonho de consumo de todo mundo, né? Inclusive o meu. Porque o investidor é aquela pessoa que vai fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então, a gente vai falar sobre isso muito mais à frente, né? Não se preocupe, mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: quando a gente começa a jornada do empreendedor, a gente tem que aprender a investir desde cedo. Assim como você ajusta lá a sua pessoa física, você também precisa ajustar a sua pessoa jurídica. Então, a sua pessoa física, ela tem que ter uma reserva emergencial. E a sua pessoa jurídica, que é a que fatura, que vai pagar a sua pessoa física, né? E essa sua pessoa física tem que ser bem paga para poder você investir, porque o investimento quem faz é a pessoa física, você vai estar entendendo muito bem essas letrinhas à frente e vai decidir o que é melhor para você, porque aqui é você que decide, certo? Eu só coloco ali a orientação da onde você pode chegar e seguindo os meus passos. Por isso que essa mentoria foi feita para você. Lucro é melhor que salário. Bem, essa frase aqui eu escutei dentro de um treinamento, né? Todo mundo sabe que eu sou supervisora da Herbalife, continuo supervisora, até porque eu faço uso da nutrição, né? Então, por Jerome. Jerome, ele fazia parte, né, porque ele faleceu, da Herbalife, na época, junto com Mark Hills, o fundador. E o que acontece? A mentalidade de todos os negócios da Herbalife vem
dele, né? Juntamente com Mark Hughes, porque Mark Hughes ele tinha aquela visão à frente, né? E Giron era aquele cara que ia fazer o treinamento para motivar a galera. Então ele é o motivador ali, a pessoa que ia estar treinando a mentalidade, é ele que vem com as 4 estações. Então tudo isso e fazendo aquela pessoa entender que o lucro seria melhor que o salário. Por quê? Porque você gera aquele lucro ali e você vai ter que usar as 4 estações porque você vai ter que usar para o ano. Então, a gente trabalha com 12 meses, né? O empreendedor, ele não é mensal, ele é anual. E vocês vão entender isso. Então, teve uma época, o que mais me impactou foi quando o Diron falou assim: é, você tem certeza, Mark, você tem certeza que vai bater essa meta? Aí Mark Hughes vira para ele, Jim, olhe com meus olhos, eu vou emprestar os meus olhos para você enxergar o futuro dessa empresa. E aí a coisa aconteceu de forma extraordinária. Então, tanto é que o Tony Robinson, ele segue a linha lá do Giron, né? E é ele que é o dos, né, mentores de quase uma galera aí aqui no Brasil. Então, assim, que as pessoas buscaram essa imersão. Só que as pessoas geralmente não gostam muito de estar ali falando, né? Quem são seus mentores, né? Até porque vai misturar a essência. Então, não significa que a pessoa fazer o curso onde a pessoa fez vai ser, porque assim, eu formei com várias pessoas na minha turma ali, e nem todo mundo tem um trabalho parecido com o meu, e todos nós somos coach. Então, por isso que quando a gente resolve o coach formar os mentores, é justamente para poder aquilo que faz sentido do que eu estou passando para vocês, misturem com as suas essências, cada um tem a sua, e cada um vai ter uma mentoria diferente, mas com um esqueleto, um pilar de congruência e que você possa estar levando a sua mensagem para o seu aluno, e dali ele também vai estar buscando a voz dele, né? A mensagem dele. E assim vai. Então, aí tem que vir a Bíblia, né? Aí pesquisando lá, eu peguei, cheguei em Romanos 12:2, porque tem que fazer sentido também, porque Deus faz parte, apesar que ele é ainda mais que ele é o meu sócio. Então eu não estou sozinha nesse negócio, eu tenho um Deus como sócio, né? E um sócio ali que está provendo que isso tudo aconteça. Então, e não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente tem que entender que as coisas mudam. Né? Já pensou se a gente ficasse lá no tempo da escravidão o tempo todo? Então as coisas mudaram. Entrou a parte, né, do trabalho assalariado, depois o comércio cresceu, muitas pessoas ficaram à margem e se tornaram empreendedores. Esses empreendedores deram a volta por cima e a coisa foi fluindo. Estamos em transição, né, de uma geração, de uma revolução industrial que traz a gente agora para um novo universo, que é essa tecnológica, porque as nossas escolas, né, na faculdade, a gente não aprende o que vai ser ensinado aqui. Então, por quê? Porque isso foram deixados nos livros. Então, são os livros que trazem. E aquilo que faz sentido para você, porque às vezes você assiste um filme a primeira vez, você não entende muito. Depois você vai lá e vai reassistir o filme, você já vai pegar mais sacadas. E assim é o livro. Então, a gente tem que se permitir ousar e ir além. E o mais importante, destravar as crenças tecnológicas, né, gente? Por quê? Porque muita gente fica, ai, eu não dou para isso, ai, eu tenho um pânico de gravar isso, de fazer isso, então eu já vou logo dizendo tudo que vai precisar ser feito. Só que dentro do processo, você vai estar dizendo assim, ah, eu não, eu particularmente, eu não gosto de gravar vídeos. Né? Então, assim, falar em público, eu sou tímida, né? Então, assim, mas eu tenho que trazer o meu comunicador. Por quê? Porque é ele que vai se comunicar com a minha audiência. Então, ele tem que vir. Então, eu tenho que aí trabalhar, olha a importância do autoconhecimento, saber o seu ponto fraco. O meu era a comunicação. Então, eu fui lá, fortaleci ele para poder trazer. Então, eu melhorei o meu comunicador para estar aqui falando com você hoje. Então, ó, colocar sua voz no mundo, né? Criar as artes no Canva, porque isso para mim era altamente terapêutico. Eu fazia essas artes esperando a consulta médica, né? Era uma coisa assim incrível. E aquilo me acalmava,
né? Então, postar nas redes sociais. Eu gosto muito de colocar a postagem na rede quando está acontecendo, só que com a demanda, você precisa colocar lá no cronograma, fazer a programação dessas postagens, né? Mas é algo que você tem que estar alinhando. Só que assim, você vai postar o quê? Qualquer coisa? Não. A postagem, desde a postagem, é estratégico. Então, vocês vão entender lá o VM3, tá bom? Gravar vídeos também é estratégico. Você tem que saber o que você está gravando. Não é assim, estou inspirada, vou pegar esse assunto. Não, o assunto tem que ter, ele tem que haver, né? Tem que fazer sentido com o que você, com a mensagem que você está passando. Então, tem que ter congruência, né? Então, assim, editar vídeos, aulas no Zoom gravadas, como essa que a gente está fazendo aqui, e mensurar os insights, né, gente? Porque sem mensuração não há gestão. Então, você tem que mensurar, porque qual foi o vídeo que foi legal, porque é assim que você comunica com sua audiência. E você tem que se comunicar. Você não está nas redes sociais diretamente para vender. Você está nas redes sociais para interagir, né? Com a sua audiência. E você precisa conversar com essa audiência. Mas antes de conversar, você precisa saber quem são essas pessoas. Não é isso aí? Então, vamos seguir. Então, por onde eu começo? O primeiro ponto, né, é você descobrir a sua habilidade. E onde é que eu vou saber isso, Ale? Lá no Coach Assessment. É por isso que a gente faz o Coach Assessment, a importância dele, principalmente para quem vai construir um site. Não venha para cá construir um site sem você fazer o seu coach acesso, que aí você vai ficar, sim, eu vou colocar o quê? Você precisa falar de você. Tem uma biografia que você vai colocar ali. Então, você tem que entender o que eu tenho paixão. Eu tenho paixão em fazer processo de coach. Se eu pudesse, gente, eu só fazia processo de coach. Mas a demanda é processo de coach, a pessoa às vezes não sabe nem o que é o processo de coach. Eu tenho que explicar, eu tenho que educar. Então, qual é a demanda? A demanda é a transição da carreira lá, que a pessoa quer sair do físico e ir para o digital. É aonde está a minha demanda. E aí eu tive que criar essa mentoria para ofertar às minhas clientes, principalmente que eu estava fazendo um processo de coaching, e aí as meninas ficavam tudo empolgadas, vou fazer acontecer, daqui a pouco eu ligava, e aí, como é que tá? Desestimulei. Por quê? Porque pegava outras pessoas que não tinham aquela energia, aí foi aí que elas ficaram, Alê, por que você não faz uma mentoria, Alê? E aí eu, tá bom, mas eu vou fazer mentoria de quê? Aí foi aí que começou. E aí eu falei assim, olha, eu estou no meio da estrada, né? Eu ainda estou na jornada. São 12 etapas. Eu estou indo para a nona agora. E aí vocês, aí não vamos junto com você. Então vamos embarcar. E aí eu peguei e decidi fazer isso acontecer. Porque realmente o mentor é importante. Eu falo porque eu tenho mentores. Sem eles, eu não ia conseguir sintetizar todo esse conteúdo, falar com a clareza que hoje Deus está me permitindo falar. Então, assim, e eu não tenho um mentor só. Então, assim, por quê? Porque aquilo que eu preciso é daquela pessoa, o conhecimento daquela pessoa, mistura com a minha essência, porque tudo vai ser modificado, porque vai misturar com a minha essência. Porque o que não faz sentido para mim, eu dou tchau e abraço. Mas o que faz sentido, eu pego. Então, assim, às vezes eu quero entender muito a psicologia, né? Então, o cérebro, neurociência é muito importante para mim no processo, que vai misturar com a fisiologia humana para poder a gente entender, porque tudo é comportamento, gente. Finança é comportamento, alimentação saudável é comportamento. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe que precisa fazer algo, mas a gente não faz. Então, e isso precisa ter demanda. As pessoas precisam daquele produto. O seu produto vai solucionar a dor daquelas pessoas? Então, você tem que ter clareza disso aí. E por onde é que a gente vai começar a gerar essa autoridade? Através do mapa mental. Quem é meu aluno, né, da mentoria sabe que a gente faz esse tal mapa aqui, né? Que muita gente, às vezes, não gosta dele, porque mexe. A gente vai da infância, adolescência, juventude à fase adulta. Então, aqui, para eu me descobrir mentora, né? O que foi que eu tive que fazer, né? Fui lá na minha infância e observei que eu gostava muito de um telefone, a comunicação. Eu ficava imaginando que eu estava falando com alguém no telefone de brinquedo. E eu tinha uma boneca
não sei se vocês conhecem, nessa época, uma tal de bate-palmeiras. Então, como se eu estivesse me comunicando e alguém estivesse ali meio que aplaudindo, né? Então, na minha infância, revelou isso. Na sua infância, você precisa saber o que é que vai estar sendo revelado, certo? Aí vem a adolescência. Na adolescência, eu tinha uma máquina de escrever e eu tinha uma radiola, né? Que eu botava aqueles discos de vinil e ficava ouvindo história. Então, aquela coisa de estar contando a história, certo? E aí vem a juventude. Na juventude, o que foi que aconteceu? A gente quer sobreviver, a gente quer ter nosso dinheiro, e aí eu fui inserida num sistema de vendas. Então, meu primeiro trabalho foi numa revendedora, né? Que era consórcio de carros, né? E aí, o que que acontecia? Eu tinha pavor, porque imagine um perfil analítico tendo que se deparar com a situação de vendas. E aí você começa a entender, eu não dou para isso, eu não sei vender, eu não sei abordar os clientes, e aí você vai para a fase adulta, que é mais ou menos deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando a gente chega a um entendimento desse, é porque a gente teve uma história, a gente teve uma experiência. E aí eu fui ver que eu entrei para a área de saúde, né? E aí aquela coisa de fazer o serviço público era o sonho dos meus pais, né? A família sempre quer isso, e você vai ali abraçando aquilo ali. Claro que, para mim, tudo que eu fiz, eu amei. Todas as minhas experiências foram válidas, porque foram escolhas feitas por mim. Mas existia um chamado. E quando existe o chamado, você tem que aí olhar para a sua essência. Porque você vai fazer a jornada, provavelmente sozinho, porque você acaba saindo da zona de conforto, que eu poderia ter ficado lá na zona de conforto, mas aí acontece o inevitável. Às vezes acontece um acidente, às vezes você sai do emprego, às vezes tudo acontece para sinalizar que o caminho é esse. E você tem que entender, porque quando você é escolhido, você precisa dar seguimento. E Deus, ele tem planos maiores que você não enxerga. Então, ele faz parte da jornada com você. Então, a ajuda do sobrenatural na jornada do empreendedor acontece e Deus está presente em toda a jornada. Então, ó, mentor de especialista em quê? Com ênfase em alguma coisa que você queira agregar ali. Então, esse é o mapa mental que vai definir a sua autoridade. Então, ele é muito top e você precisa fazer. A identidade visual. Como é que aparece essa identidade visual? No início, eu mesma fiz minha logo lá no Canva, né? Porque o Canva você tem ali gratuitamente, depois eu fui fazer o Canva pago, mas assim, depois de muito tempo, mas assim, a logo veio dele. E aí eu escolhi a cor, né? Eu peguei, foquei em preto e dourado. Tipo assim, uma cor mais executiva, uma coisa assim, preto e dourado. Não tinha uma cor definida. Eu não tinha psicologia das cores da Elaine, né? Então, assim, era justamente o preto com dourado. E aí eu peguei e fui, né? E aí comecei de forma bem amadora, fazendo, mas aquilo ali foi gerando habilidade para você começar a ter aquele coisa de critério. Até que um dia, atendendo uma coach, ela vira para mim assim: ai, o seu YouTube poderia estar mais profissional, está muito mais amador, porque eu comecei a entender que se a arte não tivesse aqueles papelzinhos lá que bota, né, as miniaturas, não tivesse de acordo com o conteúdo não é tão importante, tem que estar tudo alinhado. Então, você tinha que trazer essa autoridade nas artes. Então, você que tem um Instagram, né? E um YouTube que não esteja todo bonitinho para ser atrativo, você vai precisar ter uma design e você precisa da identidade visual. Então, assim, a Elaine fez essa identidade aí, o Empreenda Sua Paixão. O símbolo dela aqui é uma borboleta, metamorfose, né? Então a gente teve que unir o E com o P para formar tipo assim algo de paixão, mas que entendesse que é uma transformação, porque a pessoa realmente ela faz uma transição. Então empreender sua paixão é algo que para mim era assim, né? Que você fala assim, ah, empreender sua paixão é meio surreal, mas é possível quando você olha para sua essência e você sabe as etapas, porque temos 12 passos para serem dados e tem que ser feito de forma congruente, certo? E aí entra o empreendedorismo digital. No início, todo mundo começa amador.
né? Com seu CPF, é pessoa física mesmo, a conta é física, a renda fixa, você começa a fazer alguns ativos com alguns investimentozinhos que você vai ter que tirar ali umas reservas, e aí você vai. Mas chega um momento, principalmente quando você começa a colocar produtos lá na Hotmart, que vai ser exigido de você, por conta da nota fiscal eletrônica, né? Um MEI, um CNPJ, aí você vai ser uma pessoa jurídica, conta jurídica, você vai ter um faturamento, esse faturamento paga a sua pessoa física. Então, você tem que ter ainda reservas e capital de giro para estar tirando ali. Então, você tem que entender um pouco disso. Mas fica tranquilo que a gente vai falar disso mais à frente, né? Talvez vocês tenham que ter essa visão quando a gente começar a falar do financeiro, porque o financeiro é importante, porque a gente está falando aqui da jornada, e a jornada é a sua roda da vida, fum, ó, entrando em parafusozinho aqui, ó, com a roda da abundância. Então tem que ter essa congruência mesmo, né? Você tem que entender que uma faz parte da outra e você tá ali, né, como o grande dono do negócio da sua própria vida. E aí a gente vai, nicho, grupo de pessoas. Para quem é o seu negócio? Gente, nicho, todo mundo, meu nicho, subnicho, nicho, especialidade. Não, nicho é grupo de pessoas. Para quem é que você vai estar falando? Então, para quem você fala é o seu nicho. Então, assim, você vai estar falando para um determinado grupo de pessoas. No meu caso, eu falo para mães empreendedoras. Então, qual é o meu nicho? Empreendedorismo, né? E aí, mães empreendedoras que desejam, né, ter um trabalho, empreender de forma online, né, em home office. Então, aí eu já estou subnichando, eu quero aquelas mães que querem trabalhar dentro de casa, para poder fazer o negócio acontecer, cuidando dos seus filhos, né? Porque essas mães sofreram quando estava ali no mundo corporativo, assédio moral, deixar os seus filhos, né, sem ter aquela assistência devida, porque era uma mãe ausente. Então, assim, a gente está ali trazendo soluções, não, ó, para um problema que existe, que é a ausência dessa mãe no lar. Então, como essa mãe deve ficar no lar? Então, uma vez eu estava assistindo até um filme, né? Era um filme que era a mãe era uma mexicana. E aí ela trabalhava com tradução. E o filho dela ele tinha uma deficiência, né? Ela tinha que ficar em casa. Então, ela perdeu o marido. E qual foi a forma que ela tinha de sobreviver? Porque ela não teve direito à pensão. Acho que teve algum problema lá e ela não teve. Ela tinha essa habilidade de traduzir. E aí ela conseguiu, que chama, né, um bico, né, de uma certa forma, mas que ela começou a trabalhar. E ela ficou ali oficial, até que ela ficou trabalhando por muito tempo dessa forma, né? E conseguia, porque na jornada do empreendedor, quem é que se levanta? O próprio Deus. Então, tudo acontece. Especialista em quê? Então, especialista é quando você vê. Então, o meu coach para empreendedores, ele está sendo especialista tanto no estilo de vida saudável, que eu trago o coach de emagrecimento, mas na maneira de falar, né? Porque é o estilo de vida saudável, que é o life coach, e também o coach de transição de carreira, e esse coach mais ligado a empreendedorismo mesmo, né? O que fazer, negócio, como é que vai ser, como administrar, o marketing digital associado a vendas, e ainda boto lá uma dose desse coach de vendas. Então, tipo assim, ó, subnichei neles porque é necessários para o processo de empreendedorismo digital. E qual é o seu maior diferencial? O meu maior diferencial é justamente que eu passei por toda a experiência do que eu estou falando. Então, assim, não é só que eu estudei isso e estou falando isso para vocês. Não, eu vivi, eu senti na pele. Eu tive que passar por todas as transições, eu tive que passar por um estilo de vida saudável, eu tive que empreender na necessidade para não passar fome. Por quê? Porque eu acabei, durante esse processo de transição, o inevitável aconteceu. Eu fiquei aposentada e com o valor mínimo. E aí o que que acontece? Como não tinha como se manter, o que é que você vai fazer? Empreender. E aí aquela transição que já estava acontecendo, que seria algo que você não ia ter mais, mas você ia poder
né, tá livre para fazer aquilo, você tem algumas limitações, porque realmente você tem uma patologia, mas você tem que se agarrar com Deus e fazer a coisa acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, a experiência é real. Fora que, quando eu falo Deus, eu não estou trazendo Deus como um amuleto, não. É videira, é comunicação diária, é ouvir a voz de Deus, entendeu? É sentir a presença dele na sua vida, para você ir para o próximo nível. Então, aí, a gente já sabe o nicho, né? No meu caso, o meu, mães empreendedoras. O de vocês têm que focar. Vocês estão fazendo essa mentoria para quem? Quem são essas pessoas, né, que vocês querem ajudar? A mentoria de vocês é de quê? Tá? Em que área específica? Vocês vão fazer o quê com essas pessoas? E aí, quem são essas pessoas? Olha o mapa da persona. Quem são essas pessoas? Então, no caso, aí eu fui me deparar com Maria das Dores, né? Por quê? Porque Maria das Dores, ela estava passando por um assédio moral, ela perdeu um filho, o filho dela caiu, ela estava no trabalho e ele foi a óbito, ela passou pela dor da perda, teve que se afastar, fez tratamento psiquiátrico, psicológico, voltou para o trabalho, os colegas não entendiam, e aquilo ali começou a machucar ela, ela começou a se sentir mal. Então, ela desenvolveu medos, dores, né, infinitas. E aquilo ali, ela chegou ao ponto de se descobrir que a solução era sair daquele lugar, que aquele lugar de trabalho estava matando ela. E aí foi aí que eu tive que dar a solução. Só que ela tinha as objeções. Ah, eu não posso ficar sem dinheiro, eu sou provedora da casa, eu não tenho marido. Ela não tinha quem sustentasse ela e ela aí tinha que se virar com ela, ainda tinha mais 2 filhos. E aí o que que acontece? Qual a solução? Vamos empreender. Só que ela estava insegura, porque ela precisava do dinheiro. Então vamos fazer uma transição de carreira. Então, tudo o que eu fiz foi criado para a Maria das Dores, né? Então aí eu tive que fazer, só que ela não estava com estilo de vida saudável. Vamos botar lá o coach do emagrecimento para Maria das Dores para ela ter o estilo de vida saudável, porque ela não queria ler, ela não queria caminhar. E aí ela se sentia em procrastinação, ela se sentia cansada, porque ela não botava o corpo em movimento. Então, o primeiro passo é você botar esse corpo em movimento. E aí, com isso, você vai ter clareza para dar. Mas as pessoas querem o quê? As pessoas querem empreender como se fosse uma empresa. Vou abrir empresa e não vou cuidar de mim e vou me acabar ali no trabalho e vou ficar sentada ali horas e horas no computador. Você vai morrer e não vai ver o dinheiro aparecer, né? Porque é assim que acontece. Muitas pessoas, eu estava tomando um curso, eu estava fazendo uma mentoria, e o meu professor, que era do marketing digital, lá em 2019, quando eu comecei, que eu não entendia nem para nada, que ele ficava no meu pé, que eu tinha que gravar um vídeo, eu morria de vergonha de gravar esse vídeo. Então, assim, ele dando a mentoria, aí ele suspendeu a mentoria por 2 semanas. Aí a gente ficou assim, né? Oxe, será que vai ter? Não vai ter? Aí os colegas se comunicando, e aí ele estava no hospital, ele estava hospitalizado. Por quê? Porque ele estava em lançamento de outras pessoas. E aí ele gastou muita energia nesse lançamento, porque não come direito, né? Você fica tenso, tem que ficar olhando os criativos. É uma coisa de muito louco. Então, assim, o empreendedorismo digital é muito louco, mas você precisa ter clareza e se manter equilíbrio. E ele não estava se alimentando direito. E aí foi aí que ele teve que dar uma olhada mais para a saúde dele. Ele teve que aprender a caminhar, a dizer não para todos os contratos. Então, assim, para estar aqui gravando essa mentoria, eu tive que dizer não para alguns clientes, né? Porque não dá para agregar tudo. E você tem que ver qual é a prioridade. Então, essa cliente tem objeções, né? Ela não tinha tempo. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. Uma vez, né, um dos meus mentores falou assim para mim, você estava para ser escolhida para determinada coisa, porque eu vi vibração em você. Mas só que você parou. Eu parei por causa da doença, né, porque tem uns problemas, sei o quê, mas ele não sabia desses detalhes, né. Mas você parou, você como se eu não tivesse dado a devida importância, e que aquilo não era mais uma prioridade. É uma prioridade, o empreendedorismo é uma prioridade, só que a minha saúde é uma prioridade urgente que está ali gritante também falando: "Eu estou aqui". E aí quando eu falei para ele o problema, o real problema, ele aí ficou até mais admirado, porque ele falou assim: "É, você tem garra". Então, assim, às vezes a gente tem objeções que podem ser contornadas, né, então você tem que ter essa clareza, qual é a objeção maior do seu cliente? Faz uma listinha. Essa parte das dores e medos eu oriento quem fez a mentoria comigo já tem lá o seu caderninho, né, e nesse caderninho a gente coloca de um lado só as dores, do outro lado, né? Deixa eu pegar até um caderno aqui para
para demonstrar, né? Porque é uma coisa tão prática, mas às vezes a pessoa ela não se liga nesses detalhes, porque você vai precisar sempre do mapa da persona. Então, vamos lá. Aqui, ó, o caderninho está aqui, né? Folha em branco. Desse lado aqui, ó, você vai colocar só as dores. Na mesma linha aqui, ó, vai botar do número 1 dá até 27, mais ou menos, as páginas. Do lado de cá, o outro lado, você vai botar só as soluções. Então, você pode trazer, ó, medo, dores, objeções, só colocar a solução. Então, eu indico, faz só medo. Tá? Quais são os medos da sua persona? Bota a solução. Quais são as dores da sua persona? Coloca a solução. Quais são as objeções da sua persona? Coloca a solução. Sempre você vai ter o vermelho e o verde, sabe? Eu escrevo de vermelho e o outro lado escrevo de verde, justamente para poder você ver que para tudo que é dor, que é medo, que é objeção, você tem uma solução. Por quê? Porque a sua solução é o seu produto, que vai fazer parte da sua esteira, né? Que vai fazer parte ali do que você está ofertando, da sua oferta, da sua promessa. E você vai entender isso no processo. E aí, a jornada documentada, porque a sua história é a coisa mais importante. Então, você precisa ter ela documentada. Então, é por isso que eu recomendo todo mundo começar a escrever. É por isso que a gente dá aquela atividade da linha do tempo, que é do seu nascimento até o dia de hoje, para você ter em cada linha a memória do que foi positivo e o que foi negativo. Por quê? Porque você vai precisar gerar seus PDFs, seus e-books, um curso online, né? Porque dentro da plataforma que eu trabalho, a gente agrega todos esses valores. Então, assim, você precisa entender que é importante você escrever isso. Ah, mas eu não vou usar aqui, não é o momento. Vai chegar o momento. Acredite. Se não, o que vai acontecer? O que aconteceu comigo? Eu não dei a devida importância, se eu estou falando é experiência. E o que aconteceu? Na hora, precisa disso, precisa de uma proposta, precisa disso aqui mais lá. Cadê a autoridade? Cadê? Quem é a pessoa? Um pouco da sua história, até por entrevista. Me diz aí um pouco da sua história para colocar aqui. E você não sabe. Por quê? Porque você não pegou o seu teste Assessment, não sentou com ele, alinhou com todas as ferramentas que a gente vai disponibilizando aqui, né? As pessoas não dão essa devida a importância e você não sabe a sua biografia do jeito que tem que ser, porque ela está ali. E aí você faz de qualquer jeito. E de qualquer jeito não tem engajamento. De qualquer jeito, não gera empatia, porque não tem autenticidade. Você tem que ser autêntica. No empreendedorismo digital, a regra número 1 é você ser autêntico. Se você está bem, você está bem. Se você está duro, diga que está duro, porque o negócio vai mudar para o seu lado. Mas se você deixar a sua audiência perceber que você não é o que você diz ser, amiga, cuidado. Porque a gente tem que ser o máximo. Eu poderia estar aqui, gente, porque já cheguei, já bati, já não sei o quê, né? Não sei o que mais lá. Não. É o mais simples. Se você só tem. Eu estou aqui em frente à minha cozinha. Eu peguei o quartinho que tinha da secretária, que não existe mais, né? Filhos cresceram, e transformei nesse escritório, porque meu apartamento só tem 2 quartos. Então, eu precisava de um ambiente. E aí eu consegui fazer aqui. É uma coisa simples. Quando a coisa vai melhorando, você vai melhorando também seus equipamentos. O meu celular continua o meu celular de 2019, né? Porque a ideia é comprar outro quando ele não estiver funcionando mais, porque é assim que o empreendedor tem que pensar. Enquanto você não melhora financeiramente falando, você não tem como fazer os investimentos, e aí você continua na jornada, porque Deus vai abençoar. Então, aqui hoje, para ter esse foco de luz, eu estou aqui com a headline, mas eu também estou com o abajur, aquele abajur que me acompanhou desde o início. Por quê? Porque a gente precisa da iluminação. Então, você tem que saber dar valor a isso. Por quê? Porque o ativo que você tem que investir para ter a tal liberdade financeira lá do futuro, né? Que todo mundo promete no agora, no presente, ela vem. Mas é dos ativos que você guarda, que você investe ao ir lá do Robert Kiyosaki, tá vendo? Aquelezinho que você investe é que vai lhe dar esse retorno. Então, guarda a dica aí. E aí vamos seguir. Você como gestor de marketing e vendas. Foi aí que eu pirei de vez, né? Gente do céu. Todo mundo pira nessa hora.
Por quê? Ninguém te diz que você vai ser o gestor disso aí, né? Você não estudou isso, mas você vai ser o gestor de marketing e vendas. Porque marketing casou com vendas. E eu vou descobrir isso lá no MBA, né? Porque no MBA, quando eu comecei lá, os professores mais antigos, que foi gravado, né? Já tem um tempo, não sei o quê, realmente, com os cursos hoje atuantes, você vê que está meio defasado. E aí eles começaram a entrar com alguns cursos extras, né? Para poder trazer um pouco da atualidade, principalmente pós-pandemia, que tudo mudou. Então, aquela aula que estava lá gravada já precisa ser, né, renovada. Então, o que é que acontece? Transformar leads em cliente pagante. Esse é o grande desafio do marketing e vendas. Por quê? Porque hoje a gente precisa ter audiência, a gente precisa ter um produto estrela, o que você vai estar ofertando, a sua promessa, e você precisa chegar às pessoas. Então, por isso que existe muito lançamento. O lançamento existe para isso. Só que tudo isso, quando você faz aquela página de vendas, é justamente para aquilo ali chegar até as pessoas que estão no celular e está lá, saiba mais, saiba mais. Quando você clica no saiba mais, você vê que tem uma página de vendas. E aí tem uma página de captura, porque você vai botar seus dados. Esses dados que você coloca se chamam ativos, que estão protegidos, né, por lei. Então, você dá e você assina lá o quadradinho que você está liberando ali aqueles dados para a pessoa começar a comunicar com você via e-mail ou pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, isso você está conquistando as pessoas. Então, isso que vem a você são os leads. Só que desses leads, você transformar em cliente pagante, você precisa abordar conquistando, você precisa dos processos de vendas, você precisa ter uma apresentação como essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tipo de mentoria, para falar com o seu cliente o que você faz, quais são as etapas. Então, isso tudo é importante você já ter. Você para 10 horas, mas você adianta 10 anos da sua vida, porque você vai ter que parar 10 horas para fazer tudo isso. E isso tudo tem que ficar arrumado, alinhado. Seus PDFs, seus áudios, seus vídeos, porque você vai começar a produzir conteúdo que você vai distribuir nas redes sociais. E ele tem que ser constante, para não acontecer com vocês o que muitas vezes acontece com a Lê. Que a Lê tem isso, que a Lê tem aquilo, tem que atender, é mãe, é filho, porque a mãe empreendedora, tudo acontece com a gente, né? Tem hora que posta, tem hora que não posta, tem hora que dá, não dá. E aí, muitas vezes, você fica. Porque para montar a mentoria, eu tive que parar, porque eu sou uma só. Porque eu sou a dona do meu negócio. Eu faço tudo, eu sou os 4 departamentos. Então, eu estou trabalhando nisso. Precisa de ajuda? Precisa. Precisa delegar? Precisa. Já consegui, né, pelo menos uma pessoa, né, que é a minha design aí, né, que a gente não se larga. Mas eu preciso de mais pessoas no processo, né? Então, achar um editor de vídeo que entenda o que você está falando para poder botar as coisas do jeito que tem que ser, não é tão fácil assim, mas é antes feito do que perfeito. Então, enquanto não chega essa pessoa, faz do jeito que sabe. E é assim que a gente está fazendo. Redes sociais, né? Qual a rede que tem a ver com o seu negócio? Gente, eu fui para o Instagram, mas depois de muito tempo lá no Instagram, eu percebi que a minha rede é o LinkedIn. Pois é. E no LinkedIn é a coisa mais emocionante, né? Porque assim, é uma foto e um texto, textão. Ah, pois é. E aí, o que que acontece? Meu sabotador. Falo muito rápido, processa, e cadê as concordâncias verbais e a coisa do português? A pessoa está assassinando o português e tem que aprender o inglês. Ainda tem o inglês ali, porque se você quer palestrar o mundo inteiro, você tem que ter o inglês, né? Pelo menos para você sair de um lugar para o outro, né? E aí eu peguei, comecei, vamos treinar. Então, eu comecei a treinar lá no Instagram mesmo. Vamos botar foto e botar os textos. Para eu ir treinando, porque aqui eu me sinto mais tranquila. O pessoal já me conhece, a minha audiência já me conhece. Por quê? Aquele post que fizer sentido. Olha a dica, ouro em pó. Aquele pôster no Instagram da foto com o textão que fizer sentido, você vai colocar lá no LinkedIn, porque vai fazer sentido também. Por quê? Porque geralmente, para fazer processos de coaching, as pessoas elas trabalham de uma forma mais executiva e está cansada lá da jornada delas, né? Do mundo corporativo. E lá todo mundo está no mundo corporativo, que é um LinkedIn, né? As pessoas, né, têm seus negócios, e aí vê que aquela pessoa está fazendo aquilo ali e se interessa
em estar fazendo determinada situação. Mas também o YouTube também é um forte aliado, né? Porque os vídeos começam a mostrar a sua autoridade. E esses vídeos do YouTube você também pode estar colocando lá no LinkedIn. Então, você tem que estar arrumando isso de uma forma estratégica e estar alimentando. Então, é importante ter um social media. Eu espero, né, que uma das minhas alunas aqui na mentoria forme social medias, né? Porque ela está fazendo uma mentoria mais ou menos para isso. Para me indicar um dos melhores alunos dela, né? Para ser o social media de Ale Brasil, né? Porque eu estou precisando. Mas é aquela coisa, tem que falar com você. O social media tem, porque ele é você, né? De uma certa forma. Então, ele tem que lhe entender para ele postar, né? Porque você vai ter que dar as fotos, tudo, mas ele tem que entender o contexto do seu negócio. Então, você não pode largar. Você não pode largar para a pessoa, você tem que delegar e não largar lá para a pessoa fazer. E aí você vai observar se é o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, né? E aí vai. Biografia e o link. Esse foi a parte que eu fui chamada. Eu fui chamada por um cara, né, no direct, que ele falou, minha linda, não, minha rainha. Meu marido ficou até assim, minha rainha, assim mesmo. Ele falou no áudio, minha rainha, seu Instagram tá muito bonito, sei o quê, mas a sua biografia, minha rainha, não diz nada com nada. O que você faz mesmo? Porque eu botava uns tópicozinhos, né? Tipo, coach, carreira, não sei o que dizer, né? Um bocado de tópico. Aí ele pegou, veio me dizer que eu tinha que colocar a promessa, uma promessa, algo que inspirasse. Aí eu fiquei. Aí volta eu lá nos estudos, né? Eu realmente passei batida nos meus estudos lá de marketing, né? Dos meus cursos, porque eu também tenho um curso gratuito, mas eu também tenho um curso pagante, né? Que eu tenho que pagar os cursos, que eu tenho que pagar os meus mentores para passar uma mentoria de qualidade. Quem não paga seus mentores não tem como passar uma mentoria de qualidade, né? E aí, no caso, eu peguei, vi que realmente ele tinha razão. O cara tinha razão. E aí eu fui lá e fui montar lá a minha biografia, né? E essa biografia, de acordo com o que você vai estar, vamos supor, se eu estiver no lançamento, se eu estiver vendendo alguma coisa, muda tanto a biografia e o link. Ele não fica eterno. Então, quem tem seus LinkedIn, cuidado. Por quê? Porque se a demanda está ali, você não pode ser a demanda, você tem que estar fazendo outra coisa, né? Porque é aquela coisa do funil de vendas, né? A galera que está interessada, você tem concorrente, mas a galera que não está nem aí, alheia, que você pega ela e mostra para ela, ó, fulano, é assim, assim, assado, ele é seu cliente potencial. Então, você precisa entender que tudo é estratégico, né? Então, o link é estratégico para cada página de vendas. Então, não é uma página só. Por isso que a gente tem que ver, porque teve um curso mesmo que eu ganhei para fazer páginas. Eu já tenho as páginas na minha plataforma, mas eu ganhei e fui lá, fui ver que aquelas páginas têm valor. E aí veio algo na minha cabeça. Olha só, eu posso ganhar aqui, eu posso estar até, já que eu sei fazer para mim, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso aqui para ajudar outras pessoas. Então, ó, as possibilidades, oportunidades vão aparecendo. Da onde você, porque você tem uma esteira. Então, foi aí que a pessoa falou assim: você faz o meu site? Eu falei assim: não, gente, eu tive dificuldade de fazer o meu site, eu vou fazer o seu site, né? Mas aí ela dá, se ela pediu para fazer o site, por que não? Não, tá certo, eu vou fazer. Agora a gente precisa, assim, alinhar isso, tudo direitinho. E aí você vai vendo, você faz de forma amadora, às vezes você faz na amizade, às vezes você faz ali, né? Troca de serviço, porque a melhor coisa, vocês que estão começando mentoria, tenha parceiros que trocam serviço. Isso é a sua riqueza. Por quê? Porque você vai conseguir avançar. Nem tudo é dinheiro, até porque dinheiro é o que você diz o que ele é. Então, dinheiro para a Lei Brasil é energia. E uma energia pode ser trocada de várias formas. Então, se você foca no dinheiro apenas como moeda para pagamento, você tem que olhar bem se esse dinheiro está sendo atraído para você ou se ele está correndo de você. Porque dependendo de como você olha para ele, ele sai correndo. Então, são coisas que precisam ficar alinhadas também. E aí vem o pilar do conteúdo, que é o VM3. Então, se eu sou vendas, se eu sou marketing, se eu sou mentalidade, se eu sou metodologia, quais são os conteúdos que vão para as redes sociais? Vendas, marketing, metodologia e mentalidade.
Então, os pilares do conteúdo é definido quando você determina o que é o seu negócio. Você não vai ficar postando aleatoriamente frases motivacionais. Você não pode deixar a pessoa motivada o tempo todo, você tem que dizer para onde ele vai. Você tem que entender qual é a promessa que você oferece, qual é a transformação que você gera no seu negócio. Se é para você ter social media, né, que você está vendo ali que os Instagrams não estão do jeito que tem que ser, caso você seja um designer, qual é a promessa que você oferta para esse social media? Se você está ali gerando autoridade para a pessoa estar escrevendo o seu próprio livro, então qual é a promessa que você está gerando ali para aquelas pessoas? E aí vai. Então, se você resolveu montar um negócio que deu certo, tem sua loja virtual ali funcionando, e você vê que tem pessoas interessadas no que você fez e você não sabe o que fazer, você vai começar a se posicionar como mentor, porque você vai ensinar aquelas mulheres que são suas amigas como você ganha dinheiro e o que deu certo para você. Então, aí você já está estruturando a sua mentoria. Mas é o seu chamado e você, às vezes, não percebe que você está inserido. Então, se você é dono, né, de um negócio de imóveis, imobiliário, então o que é que você vai estar lá oferecendo para o seu cliente? Conteúdos referente ao que você está fazendo. Mas de que forma? Ah, estou vendendo aqui esse terreno? Não. Porque quando você vai para o coach de vendas, você tem que gerar o desejo. Então, imagine você, imagine, essa palavra é massa. Imagine você aqui agora nesse condomínio em Guarajuba, né? Entrando dessa forma, com a decoração dessa maneira assim, assim. Então, você tem que fazer o cliente delirar imaginar, porque quando ele imagina, ele vai lá para o sistema, né, das emoções, e aí a venda acontece na emoção. Se ele ficar muito racional, fazendo contas, não sei o quê, então aquilo ali para acontecer, já vai acontecer de uma forma se ele realmente precisar daquilo ali. Então, é nesse conteúdo que você vai trazer o quê? As dores do seu cliente. Olha o caderninho, os medos, olha o caderninho, as objeções, para poder educar essa audiência, para quando você colocar o link lá na bio que você abriu, né? Turmas de mentoria, ele ali gerar o desejo de clicar naquele workshop, naquela masterclass que você vai estar fazendo de forma gratuita para atrair os leads para que dali você promova o produto que você deseja estar ofertando para os clientes pagantes. Deu para entender como é que o negócio funciona? Então, pronto, o M3 veio para ficar, viu? E aí você precisa de auxílio, né? Então, meu auxílio foi no Canva, né? Porque assim, a gente tem a design, ela vai dar. Porque assim, né? A forma que eu trabalho com a minha design é da seguinte maneira: ela monta tudo bonitinho e manda lá o link. Esse link eu abro no próprio Canva, né? Pá! Como se fosse a lei ali fazendo aquilo ali. E aí você só vai colocar os textos e alterar as fotos, né? Isso já dá meio caminho andado. O que é que você precisa também? É ali ter as capas de rios, porque hoje o que ela sempre fala, né? O melhor são os vídeos para você criar esses rios. Por que os rios? Porque ele é um conteúdo de atração. Ele vai ser, o Instagram entrega para a pessoa entender, quem é essa pessoa que fez esse rios dessa forma? Aí a pessoa vai olhar o seu perfil. É simplesmente para isso que é o rios, para a pessoa olhar para o seu perfil. E aí, se você não tiver um conteúdo ali de valor, a pessoa vai embora. Mas se você tiver algo, ela te segue. E se você ali está postando e tem um canal no YouTube com conteúdo, né? Porque às vezes você vai dar um conteúdo de educação. Por exemplo, essa mentoria aqui, se fosse para ser exposta, ia ter que subir no canal de YouTube, né? E ali ia estar público, as pessoas iriam ver. Só que tem coisas que as pessoas só dão devido valor, olha a dica, quando elas fazem parte daquilo ali e quando elas pagam por aquilo. A verdade é essa. Então, você tem que você tem que ter um critério de avaliação do que vai ser gratuito, porque você vai ter que ofertar algo gratuito, e do que vai ser pago. E o que é pago? Pago é a sua metodologia. Olha a metodologia aí. O que é a minha metodologia, Lê? É a sua mentoria do início ao fim, que não é a da Lê. Porque a gente não pode plagiar, copiar as pessoas, a gente pode modelar, se inspirar.
e colocar a nossa essência. Quando nossa essência entra, então, essa mentoria da lei vai servir para aquela pessoa do ramo imobiliário, vai servir para aquela pessoa que gosta de fazer palestras, que vai estar ali, aquela pessoa que está ali nas artes, no design, a pessoa que está em vendas, enfim, para onde a mãe empreendedora estiver atuando. Por quê? Porque aqui é metodologia. Você tem que entender que existe um caminho. Você vai fazer a experiência da jornada. E com a sua experiência, você vai modelar algo dentro do seu nicho, das pessoas que você quer trabalhar. Então, se o cara está ali, eu dou mentoria para a pessoa fazer livros, né? Para a pessoa estar ali publicando o seu livro, tudo direitinho. Então, esse nicho é o quê? São as pessoas que querem realmente escrever um livro, ou aquelas pessoas que nem imaginavam na vida fazer o livro, são os alheios, e desperta o desejo de acordo com o que ele está falando, né? Como ele está aquecendo essa audiência. Então, tudo acontece dessa forma. Então, crie suas artes com estratégia e a chamada para ação, que é o tal do CTA. Porque muitas vezes, quando eu iniciei, eu não botava o CTA. E aí, se você não disser para a pessoa, ó, a execução e a comunicação, clica aqui, salva aqui, clica no link da minha bio, faz isso. Às vezes a gente acha que isso não é importante, mas isso é de suma importância. E os resultados vêm quando você dá esses comandos. E aí, o que acontece? Redes sociais, tudo pronta, a gente precisa gerar uma autoridade de uma outra forma, porque a gente está aqui falando como adultos, né? Então, a gente não pode ser amador o tempo todo. Então, a gente precisa ser profissional. E quando a gente decide ser profissional, a gente precisa ter um domínio, porque se a gente está no serviço online, ele tem um CNPJ, ele tem um CPF, né? Vamos dizer, um registro, como a gente tem com pessoa física e jurídica, né? Mesmo sendo um jurídico no meio físico. Então, para ir para o digital, você precisa do seu domínio e das suas DNS, que é como se fosse o seu CPF digital. Então, ali você vai escolher. Então, a Registro BR é a que eu indico. Por quê? Porque as DNS dela, na hora que você vai colocar na plataforma, fica muito mais rápida e objetiva. O meu domínio não é de lá, né? Então, eu tive muita complicação de colocar, mas como eu já tinha feito, e assim, quando você faz o domínio em uma, todas têm que respeitar. Não importa se você está na Hotgate, onde que você vai estar, mas ali você tem esse domínio, é seu. Ninguém mais pega. Então, se você botar lá, Ale Brasil Empreendimentos, é meu. Em qualquer uma, não vai sair. Já tem dono. Você está entendendo? O .com é que você está rodando o mundo inteiro. O .com.br, você está rodando aqui no Brasil. Então, você decide. O interessante é ter os dois. Mas começa nacionalmente e depois você vai para o mundo, né? Então, é interessante isso. E aí, ó, o que é que vem? E-mail personalizado. Muita gente manda as propostas e utiliza o e-mail do Gmail, né? Então, a empresa, gente, empresa para empresa, né? O B2B. B2B é empresa para empresa, tá certo? Então, quando vocês vê lá B2B, que é o B2B, vocês vão entender que se tá lá o cara, Ivo, @sansui.com.br, o cara tá na empresa Sansui. Deu para entender? Se tiver lá, né, Elaine, né, arroba, ponto, quer dizer, arroba, e vem lá a empresa Design Gráficos, a pessoa sabe que o cara tá lá. Mas você também, por ser a sua autoridade, você pode ser o seu próprio domínio. Então, quando vê lá, Ale Brasil, vamos supor que eu não botasse empreendimentos. Por que empreendimento? Porque eu tenho 5 negócios, 5 cestas, sempre 5 cestas. Eu tenho 5 dedos. Você escreve com um dedo só? Você escreve com um dedo só? Não. Você escreve com os 5. Então, para você ter paz na sua vida, né, e não ficar com medo, você precisa ter. A gente vai chegar mais a fundo quando eu for falar dos 5 dedos, né? Isso aí é o xodó da lei. Isso é meu personalizado, tá bom?
Então, depois eu explico para vocês que não vem ao caso aqui agora. Mas o e-mail personalizado é justamente isso. Então, assim, eu tenho aqui assistentes sociais. Então, quando ela entra, lá vai o nome da pessoa. Então, Patrícia, arroba, né, alebrazilempreendimentos.com.br. Significa que ela está comigo. Você entendeu? Então, essa situação, então, suporte, que você vai botar lá, arroba, tem que ter os e-mails profissionais, né? Porque você vai ter, são os departamentos. E aqui, ó, você vê, ó, contato, né? Aqui é um exemplo. Então, esse contato, arroba, né, amanda.org.gov, né? .ga, né? Ela pegou, botou aqui, mas assim, .com.br que vai ter, né? Que aqui é um exemplo que eu printei só para vocês observarem. E aí, o que acontece? Isso tem que estar lá para financeiro, para suporte, né? Para o contato com a pessoa. Então, você vai começar a entender que vocês são aqueles e-mails. Porque não é você que vai estar operacionando todos os e-mails. Só que o que é que você vai ter? Facilidade. Porque se vem no financeiro, opa, é só financeiro. Se vem no contato, opa, é contato. Se vem no suporte, opa, é pepino. Do suporte lá para resolver. Então, você já vai ter isso. Porque já pensou você ter que ler um a um, tudo misturado junto? Então, você vê que o e-mail personalizado organiza a sua vida de uma forma que você. E você já vai ter e-mails preparados, né? Semi-prontos para disparar conforme as coisas forem acontecendo. Porque se for suporte, você tem que ter lá o que é que vai, para cada coisinha ali possível, o que é que pode estar acontecendo para ajudar de imediato. Até você ver realmente a necessidade, o que se trata aquilo ali. Se for financeiro, da mesma forma. E aí, se for um contato, a mesma maneira. Então, assim, você precisa entender que isso é vida. Porque quando, vamos supor, segunda-feira de manhã, eu só quero saber do financeiro. O que foi que aconteceu no financeiro? Mas segunda de tarde eu vou ver os contatos. Terça de manhã eu vou ver, né, o suporte. Então, você consegue dar assistência de uma forma mais tranquila. E não que você fica naquela corrida de ratos, não cuida da saúde, não come, não vai caminhar, não vai alongar, não vai fazer nada, porque a vida não permite que você virou escravo de você mesmo, né? Porque você não tem nem chefe, mas virou escravo de você mesmo. Então, isso tudo facilita. Temos também o Mockup Studio, né? Porque quando você quer botar, você vê que ali na mentoria eu botei a foto dentro do celular, um celular mais tchan, porque às vezes você não encontra isso dentro lá do Canva, da forma que tem que ser, mesmo quando você tem um Canva que você paga, porque é prêmio, mas todo mundo está sendo prêmio hoje em dia, né? As pessoas viram, antigamente todo mundo era gratuito, hoje em dia todo mundo está sendo prêmio. Então, a verdade é essa. Então, você quer uma coisa diferenciada, você vai buscar algo mais ligado àquilo. Então, tudo isso está dentro da minha plataforma, a que eu faço parte. Por quê? Porque um analista, ela entende assim, ó, se eu posso estar dentro do shopping, que tem tudo que eu preciso, por que que eu vou em uma loja que eu vou ter que pegar um outro deslocamento, pagar outro estacionamento para poder ir em outro lugar, caso eu precise comprar uma outra coisa? Tá, o meu salão é aqui, não sei o quê. Não, a gente vai querer ir para o salão, onde a gente vai fazer compras, onde você vai resolver tudo para pagar um estacionamento só. Você botou o carro no shopping, pagou um estacionamento só, comprou tudo que você tinha que comprar, fez tudo que você tinha que fazer, pagou o banco, fez tudo, não sei o quê, tirou dinheiro, veio para casa. Tem que ser prático. Então, a plataforma permite que você faça isso. Então, aqui é o criador de revista, onde eu crio os e-books, e-books clicáveis. Então, aqui eu criei muitos e-books, principalmente planejamentos, né, que foi dado. Você usa muito sua logomarca, a pessoa vai clicar, porque ele gera um PDF clicável que leva a você. Hoje, a gente consegue ter alguns PDFs clicáveis, né? Principalmente. Mas o que acontece? A pessoa também pode usar ela como revista, tendo o link, porque nem todo mundo quer baixar PDF no seu celular para não carregar. Então a pessoa quer link. Então a link olhou ali, ó, e não ficou naquele lugar. E para você colocar também, né, dentro do seu site, fica mais facilitado, porque você pode gerar o PDF para a pessoa fazer o download, ou então você pode botar o link que a pessoa abre lá e não precisa ela estar, né, de uma certa forma, tá sobrecarregando o celular, porque quando a pessoa manda
aquela cacetada de foto no WhatsApp para você escolher uma determinada coisa, você chegar, respira. Como o meu já está programado para não atender nem receber esse tipo de demanda, então eu nem sei do que se trata. Então a pessoa já perde uma cliente, porque muita gente está fazendo isso. Porque imagina você ficar pagando foto por foto. Então, é interessante você ter todo o seu negócio clicável. Fora que você gera autoridade, porque você é diferente. Onde está todo mundo na demanda fazendo a mesma coisa, você já se posicionou e você tem um diferencial. E aí a gente vê que tem as iscas digitais, né? Que é aquilo que, se você não tiver análise, planejamento, execução e a comunicação, você não vai conseguir ter isso registrado. Então, uma apresentação como essa requer tempo para fazer, né? Eu tive que investir um dia para fazer essa apresentação. Então, por quê? Porque eu tive que buscar um pouco de cada coisa que eu queria colocar. E fora que eu estou gravando aqui falando coisas que estão agregando, porque não está tudo, né? Mas assim, o PDF é interessante, porque tem gente que é visual. O audiobook, porque tem gente que vai ouvir no carro. Eu ouvi muito no carro, indo para o trabalho, quando estava no corporativo. Planilhas, né? Porque às vezes a pessoa quer aquela coisa de planilhas, que a pessoa não sabe como é que vai fazer. Então, se receber aquela planilha tudo organizado, etapa por etapa, principalmente quando a gente vai trabalhar educação financeira, as pessoas querem essa planilha. Todo mundo gosta desse negócio. O checklist, gente, o checklist é tudo, é vida. Você fiz isso, fiz isso. Mãe que não tiver post-it pela geladeira, pela cozinha, não é mãe, né? Porque tem que ter o checklist. Três? E aí já pintou o cabelo, já sei o quê. É tipo um checklist. Fica no cérebro, mas tem que ter em algum lugar, porque senão você não dá conta, falta alguma coisa. Senão vai ficar igual a mim, né? Porque assim, imagina, a mãe sai para resolver o negócio do carregador, no desespero, e deixa a carteira em casa. Graças a Deus tem Pix, né? Porque se o celular foi, a gente faz o Pix. Moça, você aceita Pix porque eu larguei a carteira em casa, não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho nada. Então, assim, você vê que a tecnologia ajuda, né? Nesse sentido. E o quiz, né? O quiz, porque as pessoas gostam dessas perguntas, né? Quando tem ali, pelo menos, vai sair um resultado. Lembra muito aquela época que a gente tinha aquelas revistas, né? Quem era adolescente, aí você faz o teste, aí vai, qual o resultado? Então, assim, as pessoas gostam disso. Então, é interessante você ter essas iscas prontas, né? Para poder você estar atraindo a sua audiência. Ou seja, você trabalha para quem? Para a sua audiência. Quem é o dono do quem é que é o seu chefe? É a sua audiência. Para quem é que você faz o negócio? Para a sua audiência. E o que é que você quer com a sua audiência? Capturar leads. Para que é que você quer esses leads? Para poder você educá-los e transformar eles em clientes pagantes. Simples assim. Mas tem estratégia e passo a passo individual para cada um. E o mapa mental ilustrativo, gente, eu amo. Essa aqui é o trabalho da Kelly, né? A Kelly Almeida, a Kellinha, que eu amo. Ela fez coach comigo. Pois é. Aqui eu estou trazendo do Driblando Sabotadores, né? Porque cada e-book que eu tenho lá na Hotmart, a Kellinha traz essa arte. Por quê? Porque eu sou lúdica. Eu gosto de ver os desenhos, né? Os desenhos me atraem. Então, às vezes, eu estou no curso gratuito, eu via que o que eu mais queria quando eu liberava o mapa mental. Então, eu amo o mapa mental. Então, tudo meu vai ter esses desenhozinhos, vai ter isso aí, porque isso é algo que é valor para mim. Eu invisto nisso. Por quê? Porque aqui, ó, você vai ter que ler um livro para entender isso aqui. E uma folha de A4 aqui, você já entende. Então, essa página aqui que vocês estão vendo agora, vocês já entendem o livro inteiro. Porque aqui está as partes mais importantes, de forma resumida. Então, a dor leva à mudança. Eu trouxe ele bem estratégico, né? Para vocês entenderem que é importante para vocês. Então, é a sua dor, meus alunos, que vão levar vocês à mudança. Então, a marca de uma herdeira é quando você vê que você não teve educação financeira. Você que é mãe, você não teve essa educação financeira. Né? E muitas vezes você fica na picula, porque você tem que fazer mercado, você lida com dinheiro. Uma mãe lida com dinheiro 24 horas, porque ela tem que pagar conta, ela tem que fazer mercado, ela tem que comprar lanche para filho, tem que pagar escola, tem que fazer um monte de coisa. É salão, é não sei o quê. Então, assim, é tudo que é custo. Então, às vezes, a gente não pode estar colocando, tá escovando o cabelo o tempo todo. A gente tem que aprender a fazer, né, uma chapinha, alguma coisa assim, para economizar. A verdade é essa. Porque se a gente pudesse, a gente estava lá, entregue. Faça tudo que eu só faço passar aqui fazer o pagamento, né? Então, assim, ó, tem as crenças limitantes, né?
tem medo do julgamento, quer tudo perfeito, quer fazer tudo sozinha, gravei o vídeo mais de 10 vezes e não consegui o tempo, né? E se a internet cair, né? Tipo assim, eu estou gravando isso aqui. Gente, eu gravei isso aqui 3 vezes. A primeira desconectou o negócio aqui e não salvou. A segunda, o computador estava no carregador, porque estava a bateria, e aí a bateria não funcionou, porque o cabo deu problema. E aí eu tive que sair desesperar. Pega o notebook, bota, vai para um lugar que resolva de internet. Então a gente já tem aqui, que a gente mora em condomínio fechado, já tem aqui o WhatsApp da resolução, porque aí o cara vai pegar o mototáxi. Então você vê que é tudo ligado, ó. O cara pede o mototáxi, pega o seu notebook, leva, resolve. Ó, vai ter que comprar não sei onde, leva não sei quem, porque para poder fazer o Pix para não sei quem. Então você vê que já está todo mundo assim. Então, já pensou se eu tivesse que sair, pesquisar, não sei o quê? Não, já tem os contatos. O cara liga, ó, fiz a cotação de preço aqui, ó. O local mais barato que eu tenho é esse aqui. E aí, você vai fazer o Pix, vai mandar o motor, vai levar o computador, passa aí para pegar, e a coisa acontece. Porque revolução industrial versus revolução tecnológica. Então, você está em casa, no seu conforto, você vai sair para resolver isso no tempo do Ronca, né? Porque agora você, no máximo, é chegar a uma próxima do seu bairro. Se tiver dentro do condomínio, às vezes tem gente dentro do prédio, em algum canto aqui, que está fazendo isso aqui. Porque ele está distribuindo para o mundo inteiro. E ele está aqui morando ao seu lado, é seu vizinho e você não sabe. Às vezes tem gente vendendo roupa, que tem um quartinho, né? O quarto lá dos fundos, que está cheio de roupa, distribuindo para o Brasil inteiro. É seu vizinho e você não sabe, porque a coisa mudou. Simples assim. As lojas fecharam porque as pessoas resolveram empreender. E empreender usando e-commerce, usando lojas virtuais, usando link de pagamento, botando no correio, fazendo chegar, usando frete. Então, assim, hoje sempre se comprou assim. Você se perceba que você compra assim. E por que não se vender dessa forma? Mude a mentalidade, certo? E aprenda a fazer dinheiro. Porque aqui no digital você tem como escalonar. Porque uma coisa que custa R$ 30, se 10 pessoas compram, é 300. Se 100 pessoas compram, já muda o preço. Se 1.000 pessoas compram, você entendeu? Então, aqui você tem como escalonar. Na loja, você não tem como botar 1.000 itens de vez. Você não tem como suprir aquilo ali. Não vai passar 1.000 pessoas. Então, você tem que começar a amadurecer a ideia. E aí vem, ó, às vezes, né, a gente vai adiando. Ah, hoje não, hoje não, hoje não, Alê, tenho tempo, Alê, não tenho tempo, tenho que fazer isso, Alê, não. E as prioridades. E o que é que a Alê diz? Tranquilo, tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque é você que está destruindo a sua oportunidade. Não sou eu. Por isso que vai estar gravado, porque futuramente, quando outra pessoa tiver o interesse, é só mandar as gravações. Então, olha o poder da gravação. Eu teria que contar tudo de novo, não, já está aí, já contei, em tempo real, sentindo as dores, as experiências. E outras pessoas lá na frente vai estar valorizando isso aqui. Por quê? Porque isso faz parte de um legado que foi estruturado, porque é o seu caminho é onde eu quero chegar, é o lugar que eu quero. Então, para onde é que eu vou? Eu estou indo para uma palestra em Veneza, na Itália, porque foi assim que eu me vi. Foi assim que eu trouxe o meu futuro para o presente. Como é que eu vou fazer isso? Desenhando o caminho. Quando é que eu vou chegar? Estou trabalhando para isso. Mas acredito no meu sonho e acredito que é possível. E as coisas vão fluindo. E você, está acreditando no seu? O que é que você está me dizendo aí? Então, vulnerabilidade financeira. Quanta gente está sem dinheiro? Quanta gente no Brasil está sem dinheiro? Eu estou vendo agora, gente, eu vi assim, ó, mendigos na rua, né? A gente já era uma coisa comum, normal aqui, a gente vê. Mas mães com suas crianças, você vê que elas estão vestidas, né, normais, parar ali para pedir ajuda, porque não sabe no que trabalhar. Mães que não tem mais faxina para fazer, porque tá todo mundo tipo assim, né? Tá em casa, a maioria, então não precisa ficar fazendo, a pessoa mesmo vai fazendo, porque aqui em casa mesmo eu tô na máquina, daqui a pouco eu gravo uma coisa, aí dou uma relaxadinha, lavo um negocinho, faz uma coisinha, estende isso, passa o pano aqui e vai. E aí você vai passando, os filhos entram no mesmo esquema, porque todo mundo está em contenção.
porque viver ficou caro. Então, você está numa vulnerabilidade financeira, você não começa a gerar para outras pessoas, né? Você não consegue gerar. Então, você tem que fazer dinheiro para você dar oportunidade a outras pessoas, para você gerar emprego, para você empregar pessoas que gostam de fazer aquilo ali, né? Então, isso é algo que você começa a entender. E entrar no espírito empreendedor. Porque aí você vai ter a ideia, que é a inovação o tempo todo. Lembra da Kodak? A Kodak. Gente, eu amava todas as minhas máquinas. Eu tenho coleção aqui das máquinas, porque meu sonho era ser fotógrafa. Sonho. Mas eu vou realizar isso aí, né? Porque no marketing tem espaço para tudo. E aí a fotografia era algo muito importante para mim. Só que aí as crenças, né? Ah, isso não vai dar certo, não sei o quê, pererê, babá, não vai dar renda, vai ficar sem dinheiro, esse negócio todo. E aí, o que acontece? A Kodak, ela achou que ia ficar para sempre. E aí, bota a câmera no celular. Gente do céu. E de qualidade. Cadê Kodak? Então, tem que inovar. Então, você que acha que o site está distante, para você ter uma ideia, na plataforma, cada profissão, até mecânico, gente, pessoas manicures, já tem site pronto, templates pronto para eles. Então, se você é profissional liberal e ainda não tem, acorda, porque chegou para todo mundo, sem discriminação, todo mundo vai ter o seu. Porque a pessoa vai mandar ali, ó, e a pessoa não vai ler aquilo detalhadamente. Vai ter os que vão ler, mas tem os que não vai ler, vai ter os que vão querer ver um vídeo, vai ter os que vão querer ouvir um áudio, e aí tá tudo bem, mas assim, você tem que ter, porque seu negócio está ali. O seu negócio está ali, na palma de um celular, ao clique, o poder do clique. Então, assim, a vida em abundância é multiplicar o dinheiro, porque tá bom, a gente fez o dinheiro, tá? E como é que a gente vai multiplicar esse dinheiro? Vai ficar o tempo todo novo lançamento, fazendo produto o tempo todo, tá aqui dando aula o tempo todo. E como é que eu vou aproveitar esse dinheiro se eu não multiplicar? Você tem que ter sabedoria, você tem que multiplicar aquilo que foi lhe dado. E aí, ó, invista em conhecimento para aproveitar o dinheiro. Então, é esse conhecimento, porque não está na faculdade, não está nas escolas, né? O Brasil é um dos países que não tem essa visão de investimento fora do Brasil. Investir é como se fosse vestibular, todo mundo está fazendo, mas infelizmente a gente não tem, porque o que é que fazem com a gente? Tome-lhe parcela, financiamentos, empréstimos, né? E a gente só vive nesse juro, né? O juro ali composto que a gente não faz parte para receber. Mas tem gente que investe e está recebendo ele para sobreviver no sentido de quê? Liberdade financeira. Porque a pessoa não trabalha mais, ela faz o dinheiro trabalhar para ela. Mas isso é algo que a gente vai ver lá na frente, né? Primeiro a gente vai ter que construir o caminho. Porque não adianta você saber de investimento agora se você não está desenvolvendo a atividade, né? E você pode estar investindo na sua atividade, porém, o que acontece? Você tem que entender o momento certo, porque você vai investir, tipo assim, criptomoeda. Por quê? Faz sentido? Ramo imobiliário, né? Terrenos, imóveis, faz sentido para você? Né? Então, onde é que você vai estar fazendo? Na bolsa, né? Ações, o que você vai estar fazendo? Então, é nesse sentido que você começa a ir para o próximo nível. Então, dribla aí seus sabotadores. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aulinha aqui. E o mapa mental, quem tiver interesse, pode falar comigo que eu... Ou então, vocês podem olhar lá no meu Instagram, Kelly Almeida, né, e falar com ela. Ó, eu estava assistindo a aula lá, além de você faz mapa mental, e aí ela vai estar te atendendo com o maior prazer. Por quê? Porque isso é algo que é valor. E você está ali, você tá fazendo uma síntese de um conteúdo que seria, né, grande. E aí você traz aquilo de forma resumida. E a assistente virtual, né? Porque você está sozinho, mas o MEI te dá direito a ter uma pessoa, né? Graças a Deus. E essa pessoa pode ser sua assistente virtual, né? Que vai, aí você passa a ser, ela passa a ser a CLT, se ela quiser, mas hoje eu não recomendo isso. Eu, particularmente, não tenho interesse de ter ninguém
comigo, sendo minha assistente virtual dessa forma. Então, o que é que eu recomendo? Que a pessoa seja empresa. Eu só trabalho com B2B. É empresa para empresa. Então, é nota fiscal para nota fiscal, né? CNPJ com CNPJ. Que eu acho que é mais lucrativo para as duas partes e a gente consegue, né, ter algo em comum, né? Objetivos, alcançar metas, porque não vai existir uma relação chefe e empregado, vai ser empresa para empresa. O meu ponto de vista empresarial é esse, no coach, o meu ponto de vista empresarial no design é esse aqui. E somos amigas, somos amigos e tá tudo bem. Mas a gente tem um negócio protegido. Por quê? Porque aqui eu digo o que eu quero, lá diz o que quer. Ninguém magoa ninguém e tá todo mundo bem. Essa é a grande sacada. Tá tudo bem. E lembre-se que você é o seu negócio. Então, você não pode entregar. Você tem que delegar. Não tenho tempo. Essa é a frase que eu mais escuto. Não tenho tempo, Ale. Ale, não tenho tempo, não tenho tempo. Tempo é prioridade. Significa que você não está dando prioridade. E eu entendo e está tudo bem. Porque a oportunidade bateu. Você usou a oportunidade? Você não usou? É o que os meus mentores falam, né? Eu faltei um treinamento muito top, porque eu realmente estava mal, não estava conseguindo nem abrir para assistir nada. E aí eu peguei, justifiquei, não, eu estava doente, pá, não sei o quê. A oportunidade chegou. Agora, outra oportunidade dessa só no ano que vem. Aí veio, ó, só presencial. Apareceu outra oportunidade. Não tem online, só presencial. Então, aí essa presencial vai ter custo de passagem. Então, se eu tivesse feito o esforço, fora que o online foi muito mais barato. Então, realmente, gente, a oportunidade é única. Principalmente quando você investe em conhecimento. O primeiro desafio é saber por que você precisa empreender. Por que é que você precisa empreender? Qual sua verdadeira razão pessoal para empreender? Eu empreendo por necessidade. Eu tenho 3 filhos para sustentar. Fora que eu preciso botar a minha voz no mundo, porque eu sei que existem mulheres que têm dores, que sofreram o que eu sofri, né? Que sofreram muito mais no meu persona da Maria das Dores, porque Maria das Dores carrega as dores de todos os meus clientes e muito mais, né? Então, assim, e essas pessoas podem ter a tal liberdade emocional, que é a primeira liberdade, é emocional. Depois você vai ter a geográfica, né? A de tempo. Não, você depois tem a de tempo, a geográfica, para, por fim, a financeira. E a financeira, sem investimento, a liberdade não chega. Então, fica atento para isso. Você está disposta a pagar o preço de dedicar tempo para aprender e ensinar? Porque eu dediquei tempo para aprender. Hoje, eu estou dedicando tempo para ensinar. Porque quem ensina aprende mais, né? Então, isso é que você precisa começar a ter clareza. Ou você nunca vai ter tempo, porque o tempo é prioridade. Qual é a sua prioridade? Eu tive que cancelar uma agenda para poder fazer a mentoria esses 2 meses. E tá tudo bem. Por quê? Porque, às vezes, eu entendo que quando você dá hoje, você vai receber. É a roda da prosperidade. É a roda da abundância. Então, você dá primeiro para depois você receber. Então, eu estou dando aqui o meu tempo, a minha energia, o meu conhecimento, né? A minha parede aqui de 25 mil que eu tenho aqui, de tudo que é post-itzinho, de cada curso que eu fiz. E eu investi, porque eu paguei os cursos que eu fiz, não foi de graça. Tive muito conteúdo gratuito, mas muito que eu estou passando aqui é conteúdo pago. E eu estou compartilhando ele com vocês. E aí vocês vão aí eu vou fazer a última perguntinha assim, para você entender. Se você parasse de trabalhar hoje, de onde viria o seu dinheiro? Se você não tivesse quem lhe sustentasse hoje, como é que você ia se virar? Porque eu, quando estava no corporativo e na estabilidade, eu jamais na minha vida imaginei que eu ia ficar sem dinheiro, né? Tentei a transição na coragem, mas aconteceu o quê? Eu tive que me aposentar. E a aposentadoria reduziu. Quando eu olho para o meu contra-cheque, eu não acredito que aquilo que eu ganhava na ativa é surreal hoje o que eu ganho.
Então, assim, às vezes dá vontade assim, vamos voltar no tempo e voltar a ganhar aquele salário de antes. Você está entendendo? Porque você não sabe o que vai acontecer. Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. E aconteceu. E eu estava preparando, né, a minha transição de carreira justamente porque eu já estava cansada. Então ia acontecer de qualquer jeito. Só que a surpresa é que aconteceu aposentada, né? Mas isso não foi o motivo para desistir. Foi a motivação. Porque com a aposentadoria veio vulnerabilidade financeira. Veio vulnerabilidade econômica mesmo. Você ficar como é que eu vou tirar os filhos do colégio agora? Como é que vai mudar tudo? E aí você tem que ter o quê? Investimento. Olha as aulas de investimento, de educação financeira. Se você está sem dinheiro, você tem que ter os 6 meses para sobreviver. E o que é que você vai fazer? Riqueza. Então, se você compra um carro financiado, você não tem como vender um carro à vista. Deu para entender? Porque alguém vai ter que pagar os boletos. Então, quando você tem algo que você compra quitado, à vista, você tem bens. Quando você tem propriedades, né, apartamentos, terrenos quitados, você tem bens. E isso vira dinheiro. São os seus investimentos, são ativos. Então, você tem que entender que nem sempre é a grana mensal, né, que entra lá todo mês. Você precisa fazer o negócio acontecer. Olha os 5 dedos. Depois a gente vai conversar sobre isso. E o KISS, né? A gente já está encerrando essa mentoria, essa aula foi um pouco longa. O que significa ser financeiramente independente para você? O que significa essa liberdade financeira? Para pensar e responde. Pega um caderninho e vai anotando aí. Para mim, liberdade financeira significa liberdade mesmo. É não querer. É assim, eu tenho uma patologia e eu não vou trabalhar, porque eu não tenho como trabalhar. Estou pagando aqui minha fisioterapia, pagando minhas coisas, e o dinheiro está trabalhando para mim. E meus filhos vão ser criados assim, eles vão pegar essa mentalidade, vai adotar se fizer sentido para a vida deles, né? Porque de repente não faz sentido, né? Porque o sistema ensina de outra forma, as escolas ensinam de outra forma. Então, assim, a minha filha está sendo ensinada para um regime. E eu estou tentando trazer para ela a realidade. Como ela tem a minha experiência, ela sentiu na pele o que a mãe vivenciou. Então, eu acredito que ela possa agregar esse novo. Então, por que tenho medo de empreender? Eu tive medo de empreender porque eu não queria perder a estabilidade. E, por incrível que pareça, né? O que eu mais tive medo aconteceu, porque a estabilidade foi junto com a vulnerabilidade econômica e eu fiquei sem dinheiro. Então, acontece e você tem que estar preparado, ó, inteligência emocional. Se não tivesse, o que é que seria? Como vou empreender se não tenho dinheiro? Eu não tinha dinheiro para empreender. Você precisa olhar primeiro para você. E de dentro de você, você vai ter a resposta do que você pode estar fazendo com o que você tem, né? Porque, assim, quando eu comecei, o meu notebook era um notebook bem velhinho, inclusive eu só troquei, comprei esse novo aqui, porque ele deu pau, ele acabou, não funcionava para nada. O meu celular foi trocado porque também acabou, então eu troquei, então estou esperando aqui eles entrarem em falência para poder providenciar. Enquanto eles estiverem funcionando e está dando para passar a mensagem, porque o importante não é a qualidade, o cenário bonito, é vocês pegarem e captarem a mensagem. Não olhem para a mensageira. Sou falha, né? Tenho dificuldades, né? Tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar. E aí vai, porque eu sou humana. Mas a mensagem é vocês entenderem que vocês têm direito ao livre-arbítrio de escolha da sua liberdade. Você pode ser uma pessoa livre, porque muitas vezes você está vivendo como escravo. Muitas vezes você está vivendo de uma forma que, para outra pessoa, você tem dinheiro. Mas no seu miudinho íntimo, você está precisando de ajuda e você, às vezes, não coloca isso para fora. Então, decidir empreender só pelo dinheiro? Claro que não. Porque se fosse só pelo dinheiro, era mais fácil só investir, né? E viajar o mundo. E, tipo assim, botar um padrão, né? O sonho de consumo. Vou botar meu padrão, vou enxugar aqui, meu mensal vai ser 3 mil.
E aí, se eu tenho um investimento de X e eu tenho um mensal, esse lucro de tanto que paga aqui ainda sobra, então não precisa mais trabalhar. Está investindo aí, vou ver pelo mundo, né? Então, vende aí uma das casas e investe esse dinheiro. Olha a dica aí. E aí você vive desses ativos? Não, tem propósito e missão. Não é por causa do dinheiro. Tem a missão. Eu desejo que cada lar brasileiro tenha uma mãe empreendendo. Para quê? Para livrar seu filho de futuros traumas que acontecem porque você não está em casa, porque eu não estou em casa, entendeu? Então, isso acontece porque quando eu fui fazer uma pesquisa, né, que eu estava numa clínica de psiquiatria, eu observei ali que a maioria daqueles adultos eram crianças mal curadas. Tinha mulheres que você olhava que foram abusadas sexualmente na infância. São coisas que você fica assim, gente, mas é naquela rodinha ali que as pessoas vão liberando, junto com a terapia, né, com a psicólogo, com o médico, as coisas que aconteceram. E você fica assim, meu Deus. Então, assim, tinha irmã que era abusada pelo próprio irmão mais velho. Você entende que a coisa acontece porque a gente está fora trabalhando e a gente não tem como mensurar hormônios e coisas que as crianças não têm o frontal ali desenvolvido, que com 20 anos que eles vão ter clareza daquilo que é certo e que é errado, que age ali no impulso dos hormônios, e a gente quer dar responsabilidade nossa para os filhos. Então é por isso que eu decidi empreender. Não foi só pelo dinheiro, né? Porque se fosse pelo dinheiro, eu ia vender alguma coisa e viver de renda, se fosse o caso. Ou então, de aluguel, que fosse. Né? Porque tem que ter os ativos funcionando. Olha os 5 deles. Mas é porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado. Ajudar essas mães. E levar elas também a avançar a nível de uma evolução espiritual. Porque você começa na saúde. É uma roda da vida. A sua mentalidade. Depois você vai atingir o seu equilíbrio emocional. Depois você vai para o seu propósito, você arruma o financeiro, você ajuda pessoas que precisam de você, financeiramente falando. Né? Você ajuda um lar, um abrigo, um asilo, você vai poder ajudar. E aí você vai começar a entender que seu relacionamento amoroso começa a fluir, a sua família, os seus amigos, que os amigos são importantes. Porque às vezes a mulher casa e esquece dos amigos e vice-versa. Então, assim, criatividade, às vezes você fazer um crochê, às vezes você fazer alguma coisa que me dá, né, aquela coisa de prazer. E a felicidade, você é feliz? A sua plenitude e a sua espiritualidade, porque a videira precisa estar conectada em você, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a gente tem que entender que tudo isso, pessoal e profissional, faz parte. E hoje aconteceu uma coisa muito incrível, porque o rapaz que estava me atendendo, né, ele murmurando, né, recebeu no zap lá que a mulher queria separar, ele tentando conter as emoções, aí eu falei assim, você quer que a gente faça, quer que eu faça uma oração aqui com você, para poder manter aí, o equilíbrio dele? Porque, porque imagina, você está trabalhando, recebe uma mensagem que a mulher quer separar, isso não é algo comum, né, quer dizer, né, pode ser, mas assim, ele ficou mexido, porque ele foi surpreendido com isso. E ele não quer que é ambiente de trabalho, meu amigo, não tem ambiente para Deus. Qualquer ambiente é para Deus. Basta você chamar pelo nome dele que ele vai vir. E a gente pegou, deu as mãos, todo mundo ali, reuniu e orou. E orou com fervor. Um fervor que aqueceu o coração daquele homem. Então, Deus atua em qualquer lugar, em qualquer hora, a qualquer hora e qualquer momento. Então, vamos lá. No futuro, você vai ouvir o seguinte, né? A gente começa a ouvir isso aqui, ó. Você teve sorte. Ó, eu tive sorte de ter tido um acidente, né, gente? Chega a ser uma coisa incongruente, né? Você teve sorte. Aí eu fico assim imaginando, sorte de ter tido um acidente para poder ficar em casa, tipo assim, incapacidade permanente, essas coisas. Não, gente, eu não estou ouvindo isso. Mas a gente ouve isso. Você teve sorte. Eu gostaria de estar no seu lugar. Aí você já fica, pô, ela queria estar no meu lugar. Mas aí você vai fazer uma reflexão. Mas eu não sei se a maioria das pessoas estariam dispostas a enfrentar o que eu aguentei para chegar até aqui. Já pensou? Será? Quando você vê que o dinheiro acabou, que você vai ter que se desfazer do que você tem, dos bens? Será que você iria transformar o carro que você dirigia em ativos para você manter aquilo ali? Será que você ia ter uma reserva emergencial de 6 meses?
do seu salário para se manter, até seu negócio engrenar? Será que você iria escolher o caminho difícil? Porque todo mundo quer o caminho fácil. Às vezes a pessoa não está nem arrumada, já está lá mostrando o que não tem, né? Em uma autoridade que ainda está sendo construída. Então, assim, você quer o caminho mais fácil? Tem um preço a pagar. Porque tudo que sobe, quando a queda desce, é rápida. Mas se você vai construindo aos poucos e com verdade, com a sua verdade, com a sua autenticidade, né? Sendo autêntica ali, a coisa torna-se empática. E as pessoas começam a ver que você tem valor. Porque o valor não está na foto bonita no feed. O valor está quando você vem para o miudinho aqui, ó. Na hora do masterclass, na hora da mentoria, é a hora que você dá o seu valor. Vocês entenderam, meus alunos? É na hora da mentoria que você está lá, falando com seus alunos, que é a sua autoridade precisa estar presente, porque você estudou, você passou pela experiência, você sabe o caminho, onde quer chegar, e você tem que ter inteligência emocional para motivar os seus alunos a seguirem a jornada, assim como eu estou fazendo com vocês. E aí vem essa mensagem aqui. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. Está lá em João 10. Então, Deus foi claro. Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Então, não tem desculpa, não tem vitimismo, não tem os sabotadores. Ah, isso, aquilo. Então, aqui, ó. A roda da abundância, eu estou representando em homenagem lá a Kiyosaki, né? Da mesma forma do gráficozinho dele. Então, eu trouxe aqui, ó. Então, o A significa autoconhecimento. O P, planejamento. O M, o movimento. Você tem que movimentar o que planejou, porque você buscou o autoconhecimento. E o servir. Você vai servir a sua mentoria para outras pessoas. Você vai estar ajudando pessoas com o que você aprendeu. E isso é extraordinário e não tem preço. Por isso que a mentoria, ela passa a ser o produto da sua esteira de produto de maior valor, porque você está nela. É o tempo que você se dedica de estar com cada aluno, como a gente está fazendo aqui. Então, quando você começa a perceber que a coisa é dessa forma, você vai para o próximo. Beijo no coração e até a próxima aula. A aula número 3 vem com a mensagem. Isso, então não faltem que vai ser na data que eu estou gravando aqui esse vídeo, né? Minha filha está nas vésperas de fazer 15 anos. E aí, no caso, eu volto na segunda, que eu vou viajar com ela, mas estaremos, né? A gente estará na terça-feira, às 16 horas, gravando a nossa aula número 3. Beijo no coração, vou estar aqui interrompendo e finalizando aqui essa gravação, tá bom?